Good. I'm fine too. Thank you. Thank you. And what about you, João Carlos? How are you? I'm good. Good to see you. Wellison, how are you? Hi, teacher. And you? I'm fine. Thank you. Juan, I've already asked you, but I will just ask you again, just out of. I'm fine. I'm fine. Okay, good. Everything okay. That's fine. Oh, Mateus is arriving now. Okay, so good to see you. Let's wait. I will just share my screen with you. Give me a second. Oh yeah. Do you remember 2 weeks ago I sent you an audio with 5 sentences. And the task that I gave you back then was to listen to the sentences and write them down. Do you remember that? So I sent you a recording with 5 sentences. And the task was to write the sentences down. Did you do that? It was the week before last week. It was the week before last week. Yes. Let me chase it right here in my cell phone. Have a look. Have a look. Is it in the Padlet? Is it in the Padlet? Yeah, it is. Let me see. What about the others? E os outros? Vocês lembram? Vocês fizeram isso? Eu tinha mandado 5 frases faladas por áudio e a tarefa foi ouvir e anotar as frases. Acho que não. Vou ler aqui uma, tá bom? Eu não sabia que tinha, não. Vou ler uma aqui. Hello, everybody. I hope you are fine. Today, Então, se vocês não fizeram... Teacher. I guess I haven't done this one. Teacher. Okay. If you haven't done this, this will be your homework for next week, okay? All right? Já que vocês não fizeram isso ainda, vocês vão fazer isso até a semana que vem, ok? Ok. Alô? Não, agora sim, Cecília. Agora estamos escutando. Ah, now we can hear you, yes. Eu fiz, teacher. Você fez? Na verdade, eu consegui fazer, acho que foram as 3 últimas. Ok, A primeira eu entendi muito bem. ok. Vai para semana que vem, teacher? Vamos fazer para a semana que vem, porque é chato se você é o único que fez. É meio chato. Então, você tem a vantagem de não ter que fazer isso mais, porque já fez. E os outros vão fazer isso até semana que vem. And, em vez de começar com isso, a gente vai começar com outra coisinha. Vamos começar com isso aqui. Aqui eu trouxe vários esportes. So, here you can see different kinds of sport, okay? And the idea is there are some sports which use the verb go, some use the verb do, and some use the verb play. And the idea is to sort out which sports use which verb. Okay, so some sports, you say, for example, I play football. You don't say I do football, and you don't say I go football. Okay, you say I play football. Tá? Alguns esportes usam o verbo go, alguns usam do, e outros usam play. A ideia aqui é botar esses esportes aqui em cima, nessa tabela, de acordo com o verbo que eles usam. Pode ser mais de uma, não? É só um. Para cada esporte é só um verbo. Não. Tem vários para cada um. Rafael, você quer começar? Você pode escolher um desses ali em cima e falar onde ele cabe. Surfing. Ok. Qual seria? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Go. Você say, ok, you don't say play surfing, you say go surfing.
Yes, Yes. very good. João Carlos, can you choose another one? Chess. Okay, what do you say? Play. Okay, you say play chess. Yes. What does this mean? What is the translation for Portuguese? Xadrez. Jogar xadrez. Yes. Okay, very good. To play chess. Mateus, can you choose another word? Play hockey. Okay, to play hockey. Yeah, good. Very good. And Wellison. You can choose one. Você pode escolher um. Sorry? Judo. Judo. Judo, qual verbo? Go. Go? Play. Play. I play judo? No, doesn't work. You don't play judo. You play chess, you play hockey, but you don't play judo. How do you say, eu faço judô? Qual seria? It's not play. Judo. You say to do judo. Yeah, do judo. Good. Juan, choose another one. Go dancing. Go dancing. Yep. Very good. Rafael, Oi, teacher. choose another one. Deixa eu ver aqui. Running. Running, okay. Go. I Go go running. Yes, you're right. I go running. Very good. I go running. João Carlos, Climbing. Climb. climbing. Yes. Okay. Go. Go climbing. Yep. Very good. Mateus, Do ballet. Yes or no? yeah, you're right. To do ballet. Yep. Here we go. Oops, sorry. Not rugby, ballet. Very good. Wellism. Do karate. Very good. To do karate. Here we go. Juan, Go skiing. go. We say skiing. Skiing, sorry. Skiing. Skiing. What is this in Portuguese? É que não sei Esquiar. isso. Esquiar. Ok. Esquiar. Yeah. I think this is a sport you can't do in Brazil, can you? Não. Nem Não. o único lugar que neva é no sul. E mesmo no sul, eu acho que não dá, porque não neva o suficiente para ter. There's not enough snow, right? There's just little snow. You need a lot of snow. O que também eu acho que aqui não tem é tipo uma pista artificial para poder fazer. Eu acho que não tem. Acho que é muita tecnologia para o Brasil. I don't know. I haven't heard that either. Eu nunca ouvi falar disso aqui também não. So I think you have to travel to
to Argentina or to Chile, right? I think this is where you would have to go. Okay, so skiing is not a Brazilian sport. Rafael. I play table tennis. Okay, very good. Play table tennis. Very good. João Carlos. Rugby. Play. Yep. You play rugby. Correct. Mateus. I do yoga. Very good. Juan. Oh, no, sorry. Wellison first. Four sports left. Tennis. Tennis. What is the verb? Do tennis. You do tennis? I do Tênis não é tennis. aquele esporte que bate uma raquete na outra, né? Isso? É tênis? Tênis já é Sim, raquete? tem uma raquete, tem uma ball. You have a racket and you have a ball, a little ball. And there's a net in the middle, but it's low. Okay, there's a net in the middle. Tem uma rede no meio, but it is low, mas fica baixo. Não é igual. Yeah. Okay, so, but do you say I do tennis? You don't really say I do tennis. What would you say? O que você diria? Do não funciona. Go tênis, teacher. Fazer. Não, fazer tênis. Praticar, será? You don't say I do tennis. No. No. What would be your second guess? Tennis. Nope. It's not go either. Play. It's play. Yeah. You say I play tennis. I play tennis. So we put this one here, right? To play. Jogar tênis. To play tennis. Yeah. Sorry, teacher. Eu tô pensando no play como começar. Eu não tô pensando como... No. Play. Por isso que eu... Play seria jogar. Jogar, no caso. Yeah. To play tennis. No play como começar, por isso que eu não... Nope. You mean like start or begin, but it's not. To play, jogar. Okay, very good. Juan. Go sailing. Go sailing, yep. And There is a pattern here, right? Yes. The ones yes. ending in ing goes to go. Exactly. You are right. There's a pattern here. A gente tem uma regra aqui. Todos os esportes que terminam com in. Todos os esportes que terminam com in, a gente acha aqui no go. Peraí, vou inclusive botar essa regra aqui pra gente. Depois a gente olha as regras para os outros, porque também tem. Então, aqui são sports that end with ing. Very good. But before we talk about the other rules, Rafael, you have 2 sports left. Teacher, o que é squash? Eu não sei. Oh, squash. What is squash? It is a sport you play with a ball. It's two people, and one ball, and you play it on a wall. You smash the ball on the wall, and then it comes back. Are you familiar with that? É jogo que são 2 jogadores. Acho que eu já vi isso aí. João Carlos, você sabe? Isso não. Eu sei, eu acho. Como seria em português? Não, o nome eu não sei, mas eu acho que eu sei esse joguinho aí. É que eu vou ser honesta, eu também não sei como vocês falam em português, mas o jogo é assim, tem uma parede e tem 2 jogadores, um do lado do outro, aí tem uma bola. Então, o primeiro jogador joga a bola na parede e o outro jogador tem que pegar. Não conheço esse jogo, nunca vi. Então é isso, o squash. Talvez
Não tem aqui no Brasil. Pode ser. Nunca ouvi falar. Pode ser. Eu acho que tem sim, teacher, mas a gente não usa como esporte, não. É só uma recreação. A gente não usa nem isso oficialmente como. É só uma brincadeira. Brincadeira. Mas assim, a gente faz muito quando tá de bobeira, joga uma bola na parede, o outro pega, e como uma forma de treinamento também para vôlei. Reagir rápido, né? Sim. Ok. Então, teacher, é athletics. I do athletics. Yeah, you're right. You do athletics. You're right. And what about squash? Squash is left now. João Carlos, what do you think? What is the verb? Play. To play squash. Yeah, you're right. Well done. Okay, Juan has already detected a pattern here. Juan said all the sports that end with ing use the verb go, which is true. This is a rule. What about, what do you find about the sports here in play? What do they have in common? O que esses esportes aqui têm em comum? No play. Eu acho que São todos ingleses. Se for para chutar. Então todos são comuns na Inglaterra. Eu acho que a maioria é coletivo, teacher. Isso, yep, they are all collective sports. That's true. They are all collective sports, or sports that involve a ball, right? Collective sports. Wait, but what about chess? You have 2 players. Oh, right? Right. It's not an individual sport. So now that we found out this, what about do? What do these have in common? Do they have something in common? What could be São todos esportes que você só precisa do seu corpo. Yeah. Pra praticar. You only need your body. Yes, true. What else? Individual, teacher. Yeah, some are individual. So we have here individual sports. And what is the other category that we have here? So ballet and athletics and yoga are individual sports. What about judo and karate? Fights. They are fights. They are martial arts. Right? So these are our rules here. Our patterns. Yeah. Question. Yoga? Martial art? Yoga is not a martial art, but it's an individual sport, right? It's just one person doing it, just like athletics. Okay, teacher. You're right. Yoga is not really a martial art. Not really. But it is in this category as an individual sport. Okay. Very good. So well done. I felt that you already know this. You kind of intuitively put the sports into the right categories. So this was very good. Okay. But if you ever doubt, you can remember this. If it ends with ing, you use go. If it is a collective sport, you use play. And individual sports tend to use do. Okay. Very good. So this was just for us to remember different kinds of sports. Now we have 1 minute left. Let us use this 1 minute to ask you one simple question. João Carlos, do you like sports? Yes. Yeah? Okay. As simple as that. And Rafael, what about you? Do you like sport? Yes, of course. Yes, of course. Okay. Wellison, what about you? Yes, I like. Okay, you all like sports. I see. If I give you 3 different answers here, which one would be, where do you tend? Are you with number 1, number 2, or number 3?
I give you a moment to think about this, and I will just send you a new link, ok? Só pensem, vocês estão mais inclinados para 1, 2 ou 3 como resposta. E enquanto vocês pensem nisso, eu vou mandar um novo link para vocês. Ok? Então, vocês têm um momentinho. I don't know. Se você não sabe... English, because... So, we have 1 question and 3 answers. And I'm curious, Mateus, would you say I am more number 1 or number 2 or number 3? I'm number 1. Number Yes, 1. Number 1. Could you read number 1, please? Because I do sports, teacher. Agora que fugiu, é tipo, desde, aí eu falo a idade, desde eu querendo, sei lá, voltar no tempo, como eu falaria, teacher? Desde você quer falar um ano, uma idade? Uma idade. Since. Since é peraí. Since é desde. Peraí. Aqui. Since. Oops, sorry. Já vou arrumar isso aqui. Since, desde. Since. Ok. Since. Since. A pronúncia é assim. Since. Tipo assim, since. Since. Okay. So, because I do sports since 7 years old. Okay. Okay, that's a very long time. Very good. Can you just read the sentence? This one. Just read this one. Assim, então. Só ler. Oh, sorry. No. Yes, I do. I rather wrestling be very sporty. I've always been very sporty. Always. O que é nosso always? Essa palavra que sempre aparece. Always. Eu acho que é Sempre. É sempre, né, teacher? Sempre. A senhora falou. A palavra que sempre aparece sempre. I've always been very sporty. Yes. Okay, very good. And João Carlos, what about you? Would you say I am number 1 or I am number 2 or number 3? Oh, your audio is very low. Seu áudio está muito baixo. I am number 2. Number 2? Okay. Yes. Okay. Why? I sometimes watch NBA or football. Okay. Okay, good. Can you read the sentence, please? I enjoy watching sports sometimes, but I'm not a fanatic. Okay, very good. Thank you. And what about number 3? Is there anyone who would answer like this, or no one? I guess no. No, right? I would be surprised. Eu estaria muito surpresa se alguém de vocês falar assim, eu sou número 3. But Juan, can you read number 3? Yes. I'm not into sport, to be honest. I'm not into sport, to be honest. Good, good. What does this mean? I'm not into sport, to be honest. Eu não sou muito esportivo, para ser honesto. To be honest, é para ser honesto. I'm not into sport. Eu não sou muito esportivo. Yep. Very good. So, what I think, o que eu acho, que as suas respostas a essa pergunta, do you like sport? Yes, I do. Yes, of course. Yes, I like it very much. Beleza, vocês responderam a pergunta. Mas agora vamos ver se a gente consegue acrescentar um pouco de vocabulário para vocês tiverem mais opções de responder. Aqui já tem 3 respostas que são um pouquinho mais detalhadas. Mas eu trouxe algumas palavras aqui que acho que vão ajudar vocês a responderem melhor e um pouco mais detalhadamente.
Então, a primeira que a gente tem aqui na lista é essa aqui, I'm into or I'm not into. So, Juan has already said what this means. You could translate, como a gente poderia traduzir em português isso? Seria eu não. Pera. What would you say? Eu não Depende. faço parte. Não. Eu acho que depende muito do complemento que vai vir. É. Okay, let's imagine, for example, I'm not into volleyball. Just an example. Ó, eu vejo duas maneiras de falar isso. Eu posso falar que eu não pratico voleibol, ou eu também poderia falar que eu não... É uma coisa bem informal que a gente usa, mas eu creio que os outros vão me entender também. Variante, Eu não né? sou muito de voleibol, entende? Sim. Entendi. Eu não sou muito de... eu pensei numa coisa muito mais, sei lá, simples, seria tipo, eu gosto, eu não gosto. Também seria, né? Eu pensei também, eu não gosto de voleibol. Eu gosto ou não gosto? Mas o que o Juan falou é muito relevante também, teacher. É porque, tipo, eu não gosto de voleibol, parece um pouco delicado. Ok. É muito na cara, né? Mas Teacher, seria... Heitor, acho que é Heitor. Se a gente fosse traduzir no português, como ficaria? Ou só depende do cumprimento após? Então, neste caso, isso aqui é uma expressão. To be into something. Seria, né? To be into something. Peraí. Vou colocar aqui do outro lado. Então, seria assim. To be into something. Uma forma coloquial de dizer, né? De gostar de algo. So, I am into sports, né? Seria eu gosto de esportes. Agora, só into, eu falo isso por quê? Porque isso aqui é uma expressão. Tá? Expressão. Não tem como traduzir ela literalmente, porque literalmente realmente não funciona. Into, vocês conhecem essa palavra de outro contexto, por exemplo, go into the house. Seria entrar na casa. To go into, entrar, né? Seria tipo ir para casa? Entrar na casa. So, vocês conhecem esse into como, né? Ir dentro. É tipo de interno, né? Ir para casa, teacher. Serve ou não? Como? Ir para casa. Não, go into the house é entrar na casa. Into é dentro. Dentro. Mas não é de estar dentro. Você diria, I am in the house. Eu estou na casa. But I go into the house. Eu entro dentro da casa. Tá? Esse into é dentro, mas quando é um movimento. Eu acho que entendi. Tá? I go into the house or I look into the fridge or the freezer. Eu olho dentro do congelador. I look into. Or I can also look into a book. Olhar dentro de livro. Right? Esse into sempre é esse dentro de algo. Que no caso, para voltar para a nossa expressão aqui inicial, não faz sentido. Não faz sentido a gente traduzir isso com dentro. Pois que eu digo é uma expressão fixa. To be into something. I'm into sports. Or I'm not into movies. I don't know. Né? I'm into, I'm not into. Eu gosto, eu não gosto. De uma forma mais Teacher, formal. aqui é as duas frases. A primeira, I look into the freezer. Seria eu olho dentro e a de baixo seria eu só olho o livro. Eu Não. olho dentro. Tem um into, perdão. Yeah. Seria tipo I look the freezer. Okay, we could say like I look into the book. Eu olho dentro do livro.
Aí se fosse I look the book, seria eu olho o livro só? Não. Isso você tem que usar I watch book. Né? Existe a diferença entre look e watch. Né? Mas watch não é assistir? Também. Sim, to watch TV também, né? To watch TV. Mas to watch é tipo olhar uma coisa passar, né? I watch the book. Eu olho o livro, eu vejo o livro, né? Já to look into é uma coisa ativa. Tá? Essa é a diferença. Então, tipo, o look só pode, tipo, ser usado nesse sentido com into. Não, eu posso dizer, por exemplo, look, this is interesting. Estou vendo aqui uma coisa, e Rafael aí eu quero dizer, nossa, olha, isso é interessante. Look, this is interesting. Aí você usa look. Oh, look, interesting. Olha, que interessante. Tá? Aparece nesse contexto também. Look. Entendi. Ô, teacher, uma dúvida aqui que veio agora com essa frase, que tipo, que não tem nada a ver, mas tipo assim, e se fosse lá um garoto chamado Luke? Aí, tipo assim, alguém fala, Luke, this is interesting. Aí como que, tipo, daria para diferenciar? O nome é Luke, né? Luke. É um pouco diferente, porque a pronúncia é look, do verbo, né? Look. Já o nome é Luke. Percebeu a diferença? Luke. Luke, look. Luke. Ah, tá, entendi. Luke, achei look. um pouco parecido. Eu poderia dizer, Luke, olha, Luke, look. Luke, look. Ah, sim, eu sei. Não é a mesma coisa, é um pouco diferente. Eu já vi isso numa série também. É? Look, look. Então, look. So this is it. Okay, now we talked about look, watch, look into. Então, esse into sempre é uma coisa de dentro. Go into the house. Look into the book. Né? E agora a gente usa ele também nessa expressão to be into something. So I can ask you, for example, Wellison, are you into volleyball? Are you into volleyball, Wellison? No, teacher. Okay, you would say no, I'm not. No, I'm not, or you say no, Eu I'm complemento not. com into de novo. I'm not into. You can say, yeah. I'm into. Então eu posso dizer I'm into volleyball. Okay, you can say no, I'm not, or you say no, I'm not into volleyball. Or if you want to say yes, you say yes, I am. Yes, I am. Or yes, I am into volleyball. Você não precisa repetir esse into volleyball. Pode, mas não precisa. Pode dizer simplesmente no, I'm not. Né? Ok. Então, teacher, essa frase, are you into volleyball? Ela significa você gosta de voleibol, né? Yeah. Mas, tipo, a gente pode botar, are you like também, né? Tanto faz. Do you like volleyball? Seria outra opção. Do you like volleyball? Yeah. This is the option that you already know, né? Essa é a opção que vocês já conhecem. Do you like volleyball? Do you like sport? Né? Tanto certinho. faz, não tem Significado é o mesmo. Esse are you into é uma outra maneira de dizer. E até uma maneira mais coloquial, mais usada em conversas mais informais, né? Então... Teacher, eu poderia falar I am into so volleyball, ou não? No, this is strange. Você quer dizer, eu gosto mais ou menos, né? Yeah. Ou como ficaria, teacher, então?
é que esse I am into, ele é muito forte. Ele funciona tanto para eu gosto muito, tanto para eu não gosto. Eu não gosto muito. Mas para o meio termo, não funciona muito, não. You could say... Yes, I like so volleyball. Yeah, let me have a look if I put this one here. Não, aqui a gente não tem uma opção, mas vamos pensar numa. Você poderia dizer, for example, I like it more or less. Mais ou menos, eu gosto mais ou menos. I like it more or less. Right? Or you can say, I like it, but I'm not a fanatic. Fanatic é a palavra que a gente tem aqui. I like it, but I'm not a fanatic. Eu gosto, mas eu não sou fanático. I like it more or less. Or, yeah, it's okay. É ok, sei lá, né? Que aí já é menos entusiasta. Ok. So, I like it more or less seria uma opção para a gente dizer eu gosto mais ou menos. Very good. I like it more or less. Let's have a look at the other ones. I brought this one here. Is fun. Like, for example, volleyball is fun. Como seria? What would you say in Portuguese? O que você diria em português? Como, teacher? Volleyball is fun. What would you say? Não entendi, teacher. Volleyball is fun. Voleibol é legal? Voleibol é legal. Voleibol é divertido. É divertido, é legal. Yeah, very good. So you can say that. Volleyball is fun. Judo is fun. Tá? É legal, divertido. What about this word here, occasionally? What does occasionally mean? Teacher, ali em is fun, eu poderia falar, porque assim, fun, eu lembro logo de fine, que é bom. Bem, eu poderia falar is fun, tipo, de ser legal, de bom, ser bom. You wouldn't say fine. You could say, what? You could say it's cool. It is cool. Like, for example, judo is cool. Judô é bom. Judo is cool. You wouldn't say judo is fine. You could say judo is good. But it's not, it's a bit, you would rather say that judo is good for your health. O que significa isso? Judo is good for your health. Judô é bom para a sua... Não sei o quê. Para a sua... Não faço a mínima ideia. Para seu coração, sei lá. Quase! Mais geral. Nossa. Para a sua... Mente? Não. Qualidade cardíaca. Só saúde. Só saúde. Judo Sei é bom lá, para sua qualidade saúde. cardíaca. Judo is good for your health. It's good for your health. Que, aliás, é um bom argumento para alguém dizer eu gosto. Because it's good for my health. Ok? Me faz bem, é bom para minha saúde. So you can say, use good in this context. It's good for your health. Faz bem para sua saúde. Very good. That's a good one to add to our list. So judo is fun, judo is cool, judo is good for your health. And what about occasionally? Occasionally. Ocasionalmente? Ocasionalmente. Como seria então uma frase? Eu faço, ou eu jogo tênis ocasionalmente. Eu assisto futebol ocasionalmente. Como seria? I watch football. I watch the football occasionalmente.
Yeah, I watch football occasionally. I watch the football. Or, occasionally. yeah, okay, I watch football. Teacher, seria não, quando eu botaria futebol play? Eu Occasionally. não botaria só quando estivesse no ato mesmo? Sorry? I didn't understand you. I watch football play occasionally. Eu não sei pronunciar. Jogos de futebol? Isso. Isso, teacher. Oh, okay. You don't say play. To play é o verbo, tá? Jogar. Yeah. But if you say jogo, it's a football match. Oh, Tá? Um jogo de futebol. So like, you can say I watch football matches occasionally. You can say that. I watch football matches occasionally. Okay. Pronuncia assim. Occasionally. 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 Yes. Occasionally. Occasionally. Or, se vocês acham que occasionally é uma palavra meio difícil de falar, tem outra opção aqui na nossa lista. Aqui. Every now and then e from time to time. Como seria, como a gente... O significado é super parecido com De tempo em tempo? Assim, de vez em quando, né? Às vezes também pode ser usado. Às vezes. Yeah. Every now and then. So, como você diria aquela frase que a gente falou agora, mas em vez de occasionally, usa every now and then? Como seria? Matheus, como seria? Essa aqui. Essa aqui. A gente tira occasionally, a gente quer usar o every now and then. Como seria? Onde você coloca o every now and then? Calma aí, teacher. Teacher, eu posso botar no começo como eu posso colocar no fim, não? Yep, exactly. You can say every now and then I watch football matches. Ou você diz I watch blah 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 every now and then. São as duas opções. You're right, you have two options. Right? Or you put it in the beginning or you put it in the end. Yes. What is your question? Se fosse a tradução literal disso, seria sempre agora, então? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Realmente só dá para entender isso também como uma expressão, né? Every now and then, de vez em quando. Na verdade, de vez em quando também não faz sentido se você traduz isso literalmente para o inglês. From time to when. Enfim, vocês entendem. Essas expressões, se a gente pegar isso literalmente, a gente não vai entender. Realmente, só como uma expressão que funciona. Ocasionalmente. Sim? Okay, phonetic. Phonetic, you already know this one, right? Fanático. Fanático. So, for example, I love chess. I'm a fanatic, right? Fanático. I'm a fanatic. Okay. I think love is not new either, right? I love tennis, or I love football, or I love judo, right? What about this word, competitive? Competitive. Competitive. Okay, so can you, Rafael, can you make a sentence with the word competitive? I am competitive. I'm very competitive. The football. No, in football. I am competitive in football. I am very competitive in football. I am competitive in football. Yeah. Or you can also say, I love, for example, just an example, I love team sports because I am a competitive person. Pode ser uma característica geral também, né? Eu amo
esportes em equipe porque eu sou uma pessoa competitiva. I love team sports because I'm a competitive person, right? Let me put this here. Oh, sorry, I'm always jumping around. So here, I love team sports because I'm a competitive person. Okay, competitive, competitivo. Very good. What about this one here? Judo is part of my routine. How do you say this in Portuguese? O judô faz parte da minha rotina? Yeah, exactly. You say faz parte da minha rotina. Question. If I want to say faz parte da minha rotina diária, como seria? Como é para a gente escolher uma coisa, alguma coisa para complementar essa frase? Vamos dizer assim, judô faz parte da minha rotina diária. Judo is part of my routine diária? Quase. Judo Daily. is part Daily. Routine, tá? O daily fica antes. Judo is part of my daily routine. Ah, tá. E se fosse a minha rotina semanal, como seria então? Judo is part of my weekly. Weekly Yes. routine. You are good. You are very good. Weekly routine. Yes. Okay. Eu não vou falar mensal porque não faz sentido. Então seria minha rotina semanal, minha rotina diária. And what about the next one? I can't live without, or American English, I can't live without. What is this? Teacher, eu acho que é... Eu não consigo viver sem. Eu não consigo viver com isso. Eu não consigo viver sem, sei lá. You complete, vocês completam. O que seria para vocês? Eu não consigo. Water, food. Oh, you can't live without water and food. Yeah, that's true. I mean, we're not talking about the literal stuff here, right? Isso é mais, claro que é exagero, mas, enfim. Quando você ama muito uma coisa, essas são, né, as coisas que você fala. My family. My work. Okay, yeah. My school. Yeah. My friends. Your friends. Whatever is important to you. João Carlos, what can't you live? My life. Rafael says, with my life, okay. João Carlos, what about you? Water. Sorry? Desculpa. Water. Water. I can't live without water. Okay, yep. Esse tem amor à vida. Desculpa. I can't live without my life. Well, yeah, this is obvious, right? But all right. Okay. Juan, what do you hate? What do you hate, Juan? Let me see. I hate... God. Hate is strong. I hate making people sad. Okay, wow, that's beautiful. Let me put this here. I hate making people sad. Yep. All right, you already see, vocês já estão vendo que essas frases que a gente tem aqui, a gente consegue usar para esportes, lógico, né? Whatever. I hate football. But you can also use them in different contexts of life. So I hate making people sad, right? That's true. You know what I hated in sport
like back in school, I hated the team selection. Do you know what this, like the team selection? I hated when the teacher said, oh, whatever, Lucas chooses team 1 and Pedro chooses team 2. And then people, they would pick people for their teams. I hated that. So that's something to hate, maybe. João Carlos, what do you hate? Mouses. So you hate ratos. Sim. Oh, you picked a mouse, rato. But the plural of mouse is mice. Mice. Ô, teacher. Yeah. E como vocês falam mouse, tipo, mouse de computador? You Tem say outra palavra? mice. And yeah, well, it's a mouse too. This one, it's a mouse. Same word, mesma palavra. Mouse. Mouse. Yeah. Same word. Aí depende do contexto. Yeah, you can say computer mouse if you want to be exact, computer mouse, but you don't need, right? Okay. So I guess, João Carlos, if you say I hate mice, I guess you are talking about the animal and not about the gadget, right? Yes. Yes. Gadget, equipamento, tá? Gadget, equipamento. Sorry, here we go. Gadget, equipamento. A mouse can be a gadget or an animal, right? So, very good. I hate. So we have a good example here. Eu odeio, né? Ô, teacher, por que tá making? Make people sad. You remember when we talked about how to link different verbs? We had the verbs of gosto, os verbos de gosto, desgosto, amar, gostar, like, love, hate. Eles usam o in. I hate making people sad. You can say I hate to make people sad. You can say that. It works. É que pra mim, seria assim, eu odeio fazer pessoas tristes, entendeu? Foi o que eu achava. Em português, eu sei, eu odeio deixar pessoas tristes, né? Mas em inglês, a gente usa o make, nesse caso. To make someone sad é deixar alguém triste. Okay. We have three more. I'm afraid of. For example, I'm afraid of. I'm afraid of. What can you be afraid of in the context of sports? Injuries, maybe. Injuries. Que seria? I'm afraid of injuries. Que significa? Nossa, eu já vi em algum lugar, mas não sei. Afraid. I don't know afraid. Afraid. You can be, for example, people are afraid of spiders, or people are afraid of mice, or frogs. Eu estou com medo de injuries. Seria o quê? Acho que é contusão. Yeah. Injuries. Contusões, né? Like if you hurt yourself, right? Contuso. Sim, né? Contusões. You ignore the. Contuso é o quê? It's like I'm afraid of if you hurt yourself, an injury, like you break your arm or whatever, blood comes out of your nose, né? Qualquer tipo de lesão. E se fosse I am scared, também serve? I'm scared. Yeah, very good. Let me put this here. You're right. I am scared of whatever. No contexto de esporte, tem pessoas que têm medo de altura, por exemplo, que aí poderia ser uma razão para não gostar de certos esportes, né? I am scared of, or I am afraid of, é a mesma coisa. Eu tenho medo de.
Stockholm. Okay, very good. And let me see. Aqui we have gosto mais ou menos. A gente já falou. I've made bad or good experiences with. Juan, what have you made good experiences with in the context of sports? Just an example. Juan, just an example. What have you made good experiences with? I made bad experience with school. Okay. Can I say that? Yeah, that's fair. I've made bad experiences with school. Or you could say, if you talk about sports, for example, I've made bad experiences with physical education classes. Physical education classes seriam as aulas de educação física, né, na escola. So I've made good or bad experiences with. Como a gente diria isso em português? Aulas de educação física. Isso é aula de educação física, mas essa frase aqui, I've made bad experiences or good experiences with. Eu tive experiências ruins com algo, ou boas. Sim, eu tive experiências ruins ou boas com alguma coisa. Vamos tirar isso daqui. Perfeito. I've made bad experiences or I've made good experiences with something. Okay. Oh, and there's one last one. When I have to. For example, I go. I go running when I have to. O que significaria isso? I go running when I have to. Teacher, a senhora pode escrever, por favor? Okay, yes. I go running when I have to. I go running when I have to. Eu vou correndo quando eu preciso. Ou quando eu tenho. Eu vou correndo quando eu Então, tenho. Aí eu não sei. Yeah, Quando eu tenho o quê? quando eu tenho que, quando eu sou obrigada, né? When I have to é tipo quando eu sou obrigado, tipo que quando eu não tenho a escolha, né? Então é uma maneira de dizer eu faço isso, mas eu não faço isso com gosto, eu faço isso com obrigação, né? I do it when I have to, right? I do it when I have to, but I don't enjoy it, whatever. Né? Eu não curto, mas eu faço quando tem que fazer. Então, nesse sentido, when I have to, quando eu sou obrigado ou obrigado, né? Ok. Como seria quando eu não tenho escolha? we have. No, we I not have a choice. Yeah. When I don't have a choice. When I don't have a choice, tá? Quando não tenho a escolha. Teacher, só eu tive que bater o horário aqui, dar um remédio para minha avó. A senhora pode voltar um slide, por favor, teacher? Aqui? Então, você pode dizer when I have to, quando eu sou obrigado, ou when I don't have a choice, seria quando eu não tenho a escolha. O sentido é bem parecido. Ok, agora a gente juntou muitas palavras e a sua tarefa para a semana que vem é simplesmente decorar essas palavras, essas expressões, porque semana que vem a gente já vai tentar usar isso para falar um pouco mais, ter um pouco mais de